Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o EJS, é nosso último tópico do módulo de Node, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver bastante Node ainda, porque a gente tem um módulo de banco de dados e a gente vai fazer a integração ali com o banco de dados utilizando o Node, né, para entregar as nossas páginas ali dinâmicas, né? Mas antes de falar do conteúdo, né, que é o EJS, vamos entender qual que é a diferença de site estático e dinâmico. A gente já falou algumas vezes sobre sites estáticos aqui, né, mas vamos entender melhor. Basicamente, pessoal, quando a gente tem um site estático, a gente depende de uma alteração direta ali no código-fonte quando eu quero fazer uma atualização. Então, todos os desafios que vocês estavam entregando ali, trabalhando com HTML e CSS, basicamente eram páginas estáticas. Vejam que se você quisesse alterar ali um endereço, um contato, né, no footer, quisesse alterar o título da página, então tudo isso dependia de alterar no código, né, para que a gente pudesse ter aquela atualização refletida para o nosso usuário. E aí, pessoal, o conceito de página estática é esse. Quando você precisa alterar ali no seu código, né, para refletir uma atualização, uma página simples ali, né, que utiliza HTML, CSS, a gente tem uma página estática. Já a página dinâmica ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o conteúdo dela ela é pré-processado ali no nosso back-end, né, por exemplo, no nosso servidor em Node, e aí ele é entregue para o usuário. E quando ele é entregue para o usuário, ele pode ter alguma informação, por exemplo, que estava no nosso banco de dados. A gente simulou ali o nosso banco de dados, digamos assim, usando ali dados em memória, né? Mas essas informações dinâmicas, né, elas são pré-processadas ali pelo nosso back-end e entregues para o usuário. Então, quando a gente tem esse cenário, a gente está falando de um site dinâmico. E por isso que o EJS vai nos ajudar ali na construção, né, dessas páginas dinâmicas. O que é o EJS? É basicamente uma forma de eu criar um template ali de uma forma mais eficiente, né, para trabalhar ali com o conteúdo que vem do nosso banco de dados, né, para renderizar no nosso HTML. Então, por exemplo, se a gente tiver um conceito ali de página de artigos, né, eu não preciso ficar criando nossas páginas de artigos para cada artigo novo, né? As informações dos artigos vão estar salvas no banco de dados e aí a gente tem uma página com uma estrutura pré-definida e ela vai renderizar aquele nosso artigo de acordo com a necessidade do usuário. Então, o cliente chega, faz uma requisição, o back-end vai pré-processar essa página, né, construindo ela da forma adequada, pegando os dados do banco de dados, renderizando ela e retornando para o usuário o HTML que ele espera, né? E aí é renderizado pelo browser normalmente, né? Então, vamos ver na prática como isso funciona, né, pessoal? Então, eu vou abrir aqui o nosso VS Code. E aí vai ficar mais claro também para vocês. Então, vamos criar um projeto novamente aí do zero, né? Então, criem aí o projeto de vocês também. Então, vou abrir o nosso terminal aqui, né? No Command J ou Ctrl J. E vamos dar um npm init aqui. npm init -y. Beleza, criou o nosso package JSON, né? E aí, a gente vai adicionar, só para a gente não esquecer, o nosso type model, né? Lembra que a gente quer trabalhar com import e export, então a gente precisa adicionar o type model aqui. E vamos criar, né, o nosso index.js também, que é importante. Index.js, onde a gente vai trabalhar com o nosso servidor. Bom, pessoal, e daí vamos instalar então as dependências, né? Então vou instalar aqui o Express, então o npm install, né? Express. E a gente vai instalar também o EJS, tá, pessoal? Que é o que vai ajudar a gente a criar esses templates dinâmicos, né? De uma forma mais eficiente de trabalhar ali. Então, npm install EJS também. Então eu posso colocar na sequência aqui, ele vai instalar todos esses pacotes que estão separados por espaço, tá, pessoal? Então, instalando. Ele vai adicionar pra gente aqui nas dependências, né? E uma outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, é instalar o NodeMoon aqui. Lembra-se que a gente, nas últimas aulas, né, a gente estava tendo que parar o server e startar novamente, né? Aí se a gente instalar o NodeMoon, a gente não precisa ficar fazendo isso. Porém, pessoal, o NodeMoon não é para ser usado em produção, tá? A gente usa só para desenvolvimento. Então a gente vai ver uma coisa também que a gente não tinha visto, que é instalar uma dependência de desenvolvimento. Então vamos lá, npm install, da mesma forma. E aí eu vou colocar aqui NodeMoon, --save, -dev. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou instalando uma dependência que ela vai ser instalada só no meu ambiente local aqui, quando eu estiver trabalhando no desenvolvimento da nossa aplicação. Quando ela for produção, ele não vai instalar essa dependência, tá? Então, vou dar um npm install e vejam que ele não vai adicionar aqui, né? Ele vai criar o dev dependencies aqui, pessoal. Então, existe uma série de dependências de desenvolvimento que a gente vai conhecer no dia a dia de trabalho e a gente vai adicionando. É importante adicionar aqui para que o nosso build lá em produção não seja impactado com essas dependências aqui que não serão utilizadas, né? Então elas só são utilizadas para desenvolvimento. Bom, instalado aqui o NodeMoon, como que eu faço para rodar uma aplicação com o NodeMoon, tá? Então vamos criar o script aqui já para ficar certinho, né? Então eu posso criar um script de dev, tá? E aí a gente vai adicionar aqui o NodeMoon. Novamente, qual a aplicação que eu quero rodar? Com o Node era Node o nome da aplicação. Com o NodeMoon também funciona da mesma forma. A gente quer adicionar aqui o index.js. Tá? Existem outros parâmetros do NodeMoon, tá? Se vocês pesquisarem por esse pacote, vocês podem ver depois. Mas por hora a gente só vai rodar o NodeMoon aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso server agora, né, pessoal? Então vocês já viram lá como utilizar o Express para isso, mas vamos fazer novamente aqui. Então eu vou importar o Express, from Express, e aí a gente vai startar, né, o nosso serviço, né? Então eu vou criar uma constante aqui, constante app, pode ser, né? E aí vai ser o Express, beleza? E aí a gente vai ter que escutar o nosso servidor para receber as requisições, né? Então é o app.listen.
e aí a gente vai colocar a porta. Qual que vai ser a porta, pessoal? Lembra-se que a gente criou uma constante para a porta também, né? Posso criar uma porta aqui 3000, por exemplo, né? Na última aula a gente publicou o nosso projeto lá no Heroku, né? Então se a gente quiser publicar esse projeto também, a gente pode colocar lá o process.env.port. Aí ele vai pegar a porta que estiver definida lá no Heroku. Caso não tenha definido esse env aqui, ele pega essa porta aqui. O que é esse env, pessoal? Esse env é um arquivo que eu posso criar aqui chamado .env. E aí nesse .env eu posso colocar aqui port igual a... Vamos colocar uma outra porta aqui, 8080. E aí quando eu rodar o nosso projeto, ele vai pegar essa porta, ou vai pegar a porta padrão aqui que a gente definiu, beleza? Então a gente vai passar a porta aqui, e como função de callback, né, pessoal, a gente vai colocar só um console log aqui, né, pra gente saber que o server está rodando naquela porta. Então, servidor rodando em, né, vamos colocar aqui, http, localhost, porta, aí a gente vai colocar a variável port aqui, né, para deixar dinâmico. Beleza? E aí, só pra gente ter algum retorno aqui, né, vamos colocar uma rota de get na nossa rota principal. E aí, novamente, uma função de callback. Essa função, ela tem request e response, né? Request e response. E aí a gente vai dar um response aqui, né? .send. E vamos colocar um HTML aqui, né? Então vamos colocar um H1. E aí a gente vai colocar aqui trabalhando com EJS. Então, por enquanto, não fizemos nada de novo em relação ao que a gente já tinha visto, né, com o servidor Node. A gente apenas criou o servidor, está escutando uma porta, né, e criou a rota de get. Então, vamos rodar só para a gente ver, né, ali o NodeMoon funcionando na prática. Então, para a gente rodar sem ser com o Node, né, a gente vai colocar, sem ser ali sendo com o script que a gente criou, na verdade, né, porque a gente criou o script de dev. Então, a gente vai ter que dar um npm run dev, beleza? E aí, quando a gente der um run dev, ele startou o NodeMoon aqui. Então, ó, servidor rodando em localhost 3000. Então, a gente pode segurar o Ctrl aqui e clicar. Ele vai abrir para a gente, tá? Ele abriu aqui no meu navegador. Então, a gente tem aqui o EJS. Então, pessoal, se a gente vir aqui e atualizar, né, ele já vai refletir para a gente aqui no servidor. Né? Então, eu não preciso ficar parando no servidor e startando novamente. Então, isso vai ser muito útil para a gente. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Como que funciona o EJS? Como eu falei para vocês, ele é um template para a gente pré-processar o nosso HTML e aí entregar para o cliente, né, para o usuário. E aí como que a gente faz isso? Vejam que se a gente precisasse construir todo o nosso HTML e enviar nesse formato de send, também funcionaria, tá? Mas ficaria inviável, né? Fica um código muito ruim na manutenção. Então por isso que a gente tem essas engines que a gente fala, né, para ajudar na construção desses templates, tá, pessoal? Então é assim que funciona. Bom, então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente precisa falar para o Node que a gente quer utilizar essa engine do EJS. Existem outras engines também, tá? Mas a gente vai definir que vamos utilizar o EJS. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é setar então a engine aqui. Então para setar a engine, a gente vai colocar aqui o app.set e aí vai ser o view engine, tá? Que é responsável por renderizar ali os nossos HTMLs, né, os nossos templates de HTML. E eu vou colocar EJS aqui. E aí, pessoal, a gente precisa definir aonde estarão as nossas views, né, onde estarão os nossos templates de HTML. Então vai estar num diretório específico no nosso projeto e a gente vai fazer o app.set aqui, né, definindo quais vão ser as nossas views. Então, nossas views vão estar, vou criar aqui um ponto barra views, tá? Vai ser o diretório onde a gente vai colocar essas páginas, beleza? Então vamos lá, aí eu salvei isso daqui, então a gente não fez nada ainda além de só definir ali as configurações para trabalhar com o EJS, né? Mas vamos criar um diretório aqui chamado views, né? Que é onde a gente falou que vai estar os nossos templates. E aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um novo template chamado de home.ejs. Na verdade eu vou até criar aqui um páginas, tá? Vamos organizar aqui o nosso template. Vou criar um pages e dentro do pages eu vou criar a página home.ejs. Beleza? Então aqui é a nossa home e aí eu vou criar um HTML simples aqui. Né, só falando aqui, nossa home, né, trabalhando com EJS, e aí vamos colocar a mesma ideia lá do EJS no Tech Academy. Então só criei aqui um título, coloquei um body, e vamos ver como que eu consigo renderizar esse template, né, lá no nossa request. Então aqui ao invés de colocar o send, pessoal, a gente vai colocar o render, e aí colocando o render, a gente consegue passar o template que a gente quer. Então, por exemplo, o nosso pages.home. Ah, mas como que ele sabe, Rafael, onde estão os templates? Então a gente definiu aqui, né? Nossos templates estão em _views. Só que aí eu criei um pages aqui, né? Que é um outro diretório, e eu coloquei o nosso home.ejs. Eu não preciso colocar o .ejs porque ele sabe, né? A engine já foi definida que esses daqui são os templates, né? Do nosso HTML. Então, eu basicamente preciso colocar o template. E aí esse render, pessoal, ele tem um segundo parâmetro que eu posso passar, né, um objeto com informações extras para renderizar a nossa página. Então, por exemplo, poderia passar o título da página. Então a gente vai ver isso na sequência. Mas eu só vou salvar aqui e vejam que, ao salvar, se a gente acessar lá o nosso localhost, né, deixa eu pegar aqui para vocês. Vejam que agora ele está renderizando, né, o template HTML para a gente, né, retornando para o cliente ali.
Então, muito melhor, né? Eu não preciso ficar colocando o nosso HTML numa string ali. Eu crio um template para trabalhar. E aí, pessoal, antes da gente continuar até com o código EJS ali, né, para ele reconhecer, se vocês chegarem aqui no template e colocarem, por exemplo, um título, o template, ele sempre é adicionado aqui, né, quando eu quero adicionar uma variável, é sinal de menor, o porcentagem, né, e aí vem aqui igual o nome da variável, por exemplo, title, tá? E aí a gente coloca o sinal de porcentagem e maior para fechar ali a nossa tag, né. Bom, isso aqui, o que acontece? O Node ele vai pegar e vai entender, né, que faz parte do template, ele precisa construir esse title aqui, né, precisa entender antes de retornar lá para o nosso usuário. Então ele vai pegar essa variável, vai renderizar aqui corretamente, como uma string, né, graças a esse igual aqui, e aí ele vai retornar para o usuário. Bom, pessoal, beleza, eu vou salvar aqui. Como que a gente faz para passar esse título, né, para o nosso template? Bom, como eu falei para vocês, aqui no index.js eu posso colocar o title aqui no objeto, title, né, e a gente pode colocar aqui EJS, por exemplo. Então vejam que ao salvar aqui, se a gente acessar a nossa página, né, vejam que ao atualizar já está EJS aqui. Então quer dizer que ele renderizou, né, aquele conteúdo dinâmico e entregou para o usuário o HTML puro. Então esse que é a diferença, né, da página dinâmica. Então quer dizer que a gente pode, pessoal, construir uma página que tem uma estrutura pré-definida, né, e a partir dela renderizar vários conteúdos diferentes ali de acordo com a request que o usuário fez. Né, eu posso pegar aqui pela URL. E a gente vai ver um exemplo nesse caso aí para a gente entender um pouquinho melhor. Né? Então vejam o poder, né, de ter essas páginas dinâmicas. Então isso é muito legal. Bom, pessoal, esse aqui é só um exemplo, né, trabalhando com o título. O que a gente vai ver agora é justamente construir esse conteúdo dinâmico. E para isso, vamos criar um serviço que ele vai retornar para a gente, por exemplo, uma lista de artigos. E aí eu vou pegar ele da memória, mas depois a gente pode fazer uma integração com um banco de dados ou com uma outra API também. Vejam que a gente fez a integração lá com a API do Pokémon, né? Em um exemplo, a gente pode fazer um serviço que comunica com a API do Pokémon, retorna para a gente, renderiza aqui no nosso template e retorna para o usuário daí. Então é uma opção também, tá? Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo chamado, por exemplo, article service. Por que esse serviço, né, pessoal? Esse serviço aí vai ser para retornar uma listagem de artigos, por exemplo, para a gente. Então, vou criar aqui o nosso let articles, ou na verdade eu vou criar como const articles. E aí, pessoal, o que a gente vai adicionar aqui? Eu vou pegar aqui até um exemplo. A gente pode colocar ID, por exemplo, title. O que mais que a gente pode definir? Uma descrição, por exemplo. Beleza? Essa é a estrutura do nosso objeto de artigo. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar um artigo de exemplo lá na página da Starts? Acho que fica bacana, né? Então, vou acessar aqui, starts.com. Então, a gente pode acessar artigos. Então, a gente pode pegar aqui, vamos pegar um artigo sobre telemedicina. Então, esse está bacana. Vou pegar o título aqui. Aí, vamos adicionar aqui, né? Até adicionar aqui pra gente. Para facilitar. Beleza. Aí, a gente cola o título aqui. E vamos pegar um pedaço da descrição aqui, né, do artigo, só para exemplificar. Beleza. E aí, pessoal, a gente pode adicionar um outro aqui, né? Vai ter o ID2, né? ID2. O título dele, vamos pegar um outro artigo aqui. Então, posso descer aqui. Vamos pegar um da Tesla. Então, o título é este. E vamos adicionar a nossa description aqui também. Opa. Então vamos pegar aqui um pedaço da descrição também e colocar aqui para o nosso artigo. Beleza, pessoal? Então criei 2 artigos aqui, né, simulando que a gente estaria pegando de um banco de dados, por exemplo. E aí vamos criar aqui 2 métodos, né? Um método eu vou pegar o getArticles. Então vai ser o function getArticles. E esse daqui vai retornar apenas nossa lista de artigos, né? Então eu vou dar um return articles aqui. E aí vamos criar um outro para eu pegar o artigo com base no ID. Então, vamos fazer isso. Function getArticle by ID. E aí, pessoal, esse daqui a gente tem que receber o nosso article ID por parâmetro. E a partir daí a gente precisa filtrar, né, o nosso artigo aqui. Como que eu faço isso? Eu posso usar um find, né? Lembra-se que o find ele retorna o primeiro objeto que ele encontrar, né, depois de fazer aquela busca, aquela interação na lista, né? Então, eu vou dar um return aqui, articles.find. E aí o find ele tem uma condição, né? Então, vou fazer aqui a condição que vai ser, vou estar interagindo com o article, né? E aí a gente pode retornar true ou false se eu achar o meu artigo. Então, para isso, qual que é o artigo que eu estou buscando? É esse article ID aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o article.id. Tem que ser igual ao article ID que eu estou buscando. E aí, pessoal, vamos converter para número aqui só para garantir, né, que provavelmente o nosso article ID ele vem por route param, né? Então, para garantir que ele vai ser um número, a gente coloca como number aqui. E aí a gente está retornando esse artigo que ele encontrou, beleza? E aí aqui é o nosso serviço, né?
Mas para utilizar o nosso serviço, a gente precisa exportar essas funções aqui, né, para que elas possam ser importadas lá na nosso index, né, pessoal. Então eu vou dar um export aqui. E aí as funções que eu vou exportar, eu quero exportar o getArticles e eu também quero exportar o getArticles by ID aqui, beleza? Então a gente exportou as duas funções, agora a gente consegue importar lá no index. Então vamos acessar aqui o nosso index, né? Acho que agora eu posso estender aqui. Bom, aí a gente vai importar o nosso articles. Eu posso importar uma função só, ou eu posso importar tudo. Como que eu faço para importar tudo? Só para vocês verem aqui, eu posso colocar um asterisco, tá, para importar tudo. E aí eu vou dar um nome para todo esse objeto que eu estou importando ali, né? Então eu vou dar um alias aqui, e eu vou chamar de article service. E aí da onde que a gente quer importar? Lá do nosso ponto barra aqui, eu vou colocar articleservice.js, beleza? E aí, pessoal, agora a gente já consegue, né, usar o nosso article service. Como que eu faço? Eu posso pegar aqui, né? Vamos supor que eu queira listar, né, os nossos articles lá na nossa home, né? Como que eu faço isso? Então eu posso pegar aqui e dar uma const articles igual a articleservice.getArticles. Então isso vai retornar para a gente os nossos artigos. E aí, além do título aqui, eu posso passar os nossos artigos, né? Então eu posso passar aqui o artigo. E aí, pessoal, como que eu faço, né, para acessar esses artigos lá na nossa home aqui, né? Então a gente viu que a gente consegue acessar aqui com um igual, né? E aí o que eu vou fazer, pessoal? Então eu vou criar uma listagem aqui, né? A gente tem o elemento de lista aqui, e aí eu vou listar os títulos dos artigos, por exemplo. Então como que eu faria isso, né? Então a gente pode aí usar o for each, tá? E aí fica a critério de vocês também. Vamos usar o for aqui, né? Então usar o for, aí a gente pode criar aqui a nossa variável, né? Então bet, por exemplo. Aí a gente vai fazer o i menor que articles, né? Ponto length. E aí a gente vai incrementar o nosso i aqui, beleza? Então vejam que fazendo esse for aqui, pessoal, eu preciso pegar esse escopo de LIs, né? Então eu não posso fechar o for aqui, né? Então o que eu vou fazer é só fechar aqui o nosso template aqui, o nosso for do EGS, né? Aí sim eu vou colocar o li aqui, né? E aí aqui a gente volta a trabalhar com o template, né? Então eu vou colocar igual aqui article ponto, por exemplo, title, né, que a gente tinha definido. Aí eu vou fechar aqui o nosso article.title e a gente precisa fechar o nosso for também, né, pessoal? Então a gente precisa fechar aqui nossa estrutura do for. Beleza? Então vou salvar aqui. E aí vamos lá no nossa home, né, pessoal? Então deixa eu abrir aqui. Então se eu atualizar aqui, opa, acho que article for articles. Deixa eu ver se ele atualizou. A gente passou o articles para home. A gente deu um get articles. Opa, faltou inicializar aqui, né, pessoal? Beleza. Agora a gente pode acessar aqui. Ele só deu um erro aqui pra gente falando que article não está definido, né? Então a gente precisa, na verdade, acessar articles e aqui, beleza? Articles e. Então, se eu atualizar aqui agora, vejam que ele pegou aqui pra gente o título, né, desses dois artigos. Beleza? Bom, então a gente listou aqui. E se a gente quisesse fazer um link dinâmico, né, para abrir uma outra página com esse nosso artigo, e daí a gente renderizar o artigo conforme esse link específico, né? Então vamos lá. Posso colocar aqui um A, né, href. Então qual que vai ser a nossa página, né, pessoal? Vamos colocar um ponto barra aqui. E vamos pegar do nosso template também. Daí a gente vai pegar o que? O ID. Aqui o ID da nossa página. Beleza? Então agora a gente criou um link aqui, né? Com o ID da nossa página. E aí a gente tem que criar essa rota, né, pessoal? Lembra-se que a gente precisa definir aqui a rota dinâmica. Então vamos lá. Opa! Então vai ser o que aqui? Eu vou colocar aqui, vamos mudar um pouquinho, vamos colocar barra artigos, barra, aí uma variável article ID, beleza? Então só para corrigir lá a nossa rota, antes, senão a gente esquece, né? Então vai ficar barra artigos, barra ID, beleza? Então corrigido aqui. Beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa pegar o nosso article ID e usar o nosso serviço para buscar esse ID, né? Então como que a gente vai fazer isso? A gente já viu lá para pegar o parâmetro, né, pessoal? Então article ID é igual a request.params, né? E aí a gente consegue pegar o article ID dos nossos parâmetros de rota ali. E aí pegando esse ID, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu preciso pegar o artigo, né? Então eu vou dar um const article e aí a gente vai utilizar o nosso serviço aqui, que é o article service, né? O article service.get article by ID.
E aí a gente pode passar o ID, lembrando que a gente já está tratando lá, né, para converter de string para número, então é só passar o ID aqui que vai dar certo, ele vai encontrar o nosso artigo, e aí a gente consegue retornar aqui a nossa response.render. E qual vai ser o template, né, pessoal, que a gente vai trabalhar aqui com essa página? Então a gente precisa criar um template, porque a gente não pode utilizar o mesmo da home, né, a ideia é que eu tenha uma página de detalhes, então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado artigos.ejs. Beleza? E aí o que a gente vai fazer nesse template, né? Então vou colocar aqui o nosso HTML básico. Então esse template, pessoal, ele vai ter um título também, né? Então a gente vai colocar aqui o title. E a gente precisa renderizar o conteúdo aqui, né? Então eu posso pegar aqui o título do artigo e a descrição, por exemplo, né? Então como que a gente faria isso? Então eu posso pegar aqui, colocar um H1 aqui com o título, por exemplo. Então vai ser article.title e uma tag P aqui, tá, pessoal, com o nosso article.description. Beleza? Então, título e descrição do artigo. Salvei o template e aí a gente vai colocar aqui o template, né? Então, nosso pages/artigos. Esse é o nosso template. E aí a gente precisa passar aqui qual que vai ser o título, né, que a gente quer, e o nosso article. Então, o título aqui, na verdade, é o nosso article.title, tá? A gente pode manter ou não, né? E aí o nosso artigo a gente está passando para o template também para que ele consiga renderizar corretamente. Beleza? Então eu vou salvar aqui. Vamos visualizar a nossa página lá agora, né? E olha só, se eu atualizar aqui, né? Então a gente já tem o link aqui, né? Que vai para /artigos/1 e /artigos/2. Quando eu acessar, opa, ele deu um erro aqui falando que title está undefined, né? Então title of undefined. Então o nosso article aqui provavelmente não está correto. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Article.title. Description. Tá, eu acho que aqui, pessoal, o que acontece, né? Ele está tentando renderizar antes de ter a informação, então a gente pode tratar aqui também, né? Se ele não encontrar, para ele não exibir. Então vamos colocar aqui um if, né? Article. A gente só vai exibir quando ele tiver a informação corretamente aqui. Então vamos colocar até, a gente pode fazer um 404, né, uma página mais bonitinha ali, para caso ele não tenha essa informação, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, fechar o if, vou colocar um else, e vamos fechar daí o nosso else aqui com artigo não encontrado. Vou colocar aqui nosso H1, artigo não encontrado. Então, beleza, então a gente tem o if aqui, ele verifica se o artigo existe, se existir ele vai colocar o título e a descrição, se não existir ele vai colocar como artigo não encontrado. Então, vamos ver aqui, né? Então ele deu como artigo não encontrado. Então vamos ver lá o nosso código aqui, né? Então pega o article ID de artigos, então a gente está acessando a página de artigos, certo? Artigos 2, e aí a gente basicamente faz a busca aqui no getArticleById. Então a gente faz um find aqui, e olha só, aqui que está nosso erro, pessoal, a gente não fez o return aqui, né? Lembra-se que eu preciso retornar true quando eu quero retornar o artigo, então ele nunca está achando o artigo. E aí nesse caso, como ele não achou o artigo, ele quebrou. Então foi até bom para que a gente criasse ali um tratamento, né? Para que de fato eu consiga, eu não posso deixar aberto ali, né, o nosso parâmetro de rota para que a pessoa digite qualquer coisa e quebre nossa aplicação. A gente de fato precisa criar uma página 404 ali. Então retornando aqui o nosso article.id, convertendo para number, agora ele vai encontrar, e se a gente voltar aqui, vejam que olha lá, já temos o artigo 2. Então vamos voltar aqui, né? O artigo 2 e o artigo 1, beleza? E o que eu falei para vocês, eu digitei um artigo 3, a gente não tem artigo 3, né? Então ele vai quebrar a nossa página. O que acontece? Aqui ele está quebrando porque a gente colocou o título como o nome do artigo, né? Então a gente tem que definir um título padrão também. Então vamos lá, corrigir o nosso título aqui. No próprio index mesmo, né? Article.title, mas o título não está definido. Então como que a gente faz? A gente pode colocar um valor padrão aqui, né? Então vamos criar uma variável para título aqui, ó, para ficar mais elegante o nosso código. Então const title é igual. Vamos utilizar um operador ternário, pessoal. Eu não sei se vocês chegaram a ver lá no JavaScript, mas eu vou explicar aqui para vocês. O ternário, ele é quase que um if-else ali, tá? Mas ele fica tudo numa linha e fica mais eficiente ali. Então eu posso fazer assim, ó. Se o artigo.title estiver definido, a gente vai usar o artigo.title. Se não, a gente vai utilizar um nome default aqui. Então, por exemplo, artigo não encontrado. E aí agora a gente está passando nosso title aqui. Vou salvar, vamos verificar aqui. E olha só. Ele deu o title não encontrado porque o artigo não está definido. Na verdade, aqui, se o nosso artigo estiver definido, eu pego o title, né, pessoal? E aí sim, ele vai funcionar. Então, artigo não encontrado. Então, vejam que agora se a gente acessar
um artigo, ok, né? Se eu colocar um artigo que não existe, ele dá um artigo não encontrado, e aí a gente poderia criar uma página bonita aqui de 404, enfim. Mas vejam, pessoal, para vocês entenderem a dinâmica, né? Eu tenho uma página, né? Uma estrutura que eu posso trabalhar com vários artigos diferentes. Isso que é o bacana, né? E aqui, ainda no EJS, pessoal, a gente consegue criar pequenos blocos de template que podem ser reutilizados em várias páginas. Então, só para a gente fechar, vamos ver como isso funciona, né? Eu vou criar aqui dentro de Views uma nova pasta e eu vou chamar ela de Layout, tá, pessoal? E aí no nosso Layout, vamos criar aqui, por exemplo, o Footer. Então, o nosso footer.ejs. Né? E eu posso criar, por exemplo, também um header, um menu, um nave, né? Enfim, aí fiquem à vontade também para testarem isso, eu acho que vai ficar bem legal. E aí o que a gente vai fazer? Aqui na nossa home, ela deve ter o footer, e aqui no artigos também deve ter o footer. Então a gente pode adicionar esse template aqui. Como que a gente faz isso? Bom, a gente vem aqui, né? A gente vai utilizar lá o template, né? E a gente vai usar o sinal de menos aqui, pessoal, para dar um include. E aí eu vou colocar qual que é o template que eu quero incluir. Ah, vai ser o footer.ejs, né? E aí eu vou fechar o nosso template aqui. E beleza. Eu vou salvar, então eu vou incluir o footer aqui e vou incluir também na nossa página de artigos. Beleza? Por enquanto ele não tem nada, mas vamos colocar aqui, né, o nosso tag footer, por exemplo. Então lembrando que ele é um template parcial, tá? Então eu não preciso colocar todo o HTML, né, a nossa tag title, enfim. Então por isso que eu separei aqui na nossa view o que é só uma estrutura de layout e o que são páginas, tá, pessoal? Isso é importante porque senão a gente coloca todo um código HTML aqui, começa a misturar as coisas e não fica um código legal. Então eu separei aqui em páginas, em diretórios, né? E aí vamos colocar aqui Tech Academy 2022. E aí vamos colocar desenvolvido por Rafael. Beleza, vou salvar isso daqui e vamos ver agora a nossa página, né, de artigos. Então vou atualizar aqui. Opa, ele quebrou aqui porque na verdade a gente não colocou a referência correta aqui, pessoal. Então vamos lá no nossa home. Tem que colocar aqui, né? Apesar de estar em barra views, a gente tem que colocar que está dentro de layout, né, pessoal? Então lembra-se que a gente tem que colocar aqui o nome do diretório que a gente inseriu aquela parte, né, do nosso layout. E aí aqui também salvar, né, e vou colocar no artigos. Beleza? Então agora layout footer EJS. Deixa eu colocar aqui para ver se está faltando a referência do artigo e do footer. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, lembrando que na verdade aqui, pessoal, a gente está no diretório, né? A gente está no diretório pages aqui, ó. Vejam que a gente está no diretório pages e não no index.js. E aí, esse template aqui, né, está dentro do diretório pages. Então eu preciso voltar um diretório, acessar o layout e aí sim o footer, tá? Então é por isso que não deu certo aqui. Então se eu colocar ponto barra, eu volto um diretório, aí eu acesso o diretório de layout e o footer EJS. Agora sim. Então é isso que estava incorreto aqui. A gente estava achando que a gente estava no index.js, mas na verdade a gente está aqui no template. E aí, estando no template, eu preciso voltar esse diretório e acessar o layout, beleza? Bom, agora a gente pode atualizar aqui e olha só, então a gente tem aqui o nosso footer, né? Tanto nas páginas de artigos quanto também na nossa home aqui. Então vejam que eu posso acessar lá o artigo, vai estar aqui. Obviamente que ele não está estilizado, né? Mas a gente pode estilizar. Mas vejam que a gente consegue construir esse layout, né, de uma forma bem eficiente ali, trabalhando com esses templates parciais, né, partes de template HTML. Então, legal, né, pessoal? Então veja o potencial, né, da criação de páginas dinâmicas, né? Como trabalhar com templates também para ser mais eficiente aqui, né? A gente ficar colocando o HTML aqui não seria legal. Então a gente pode renderizar com base no template e passar, né, essas variáveis aí para o nosso template saber como que ele vai renderizar. Nossa engine vai ficar responsável por renderizar e retornar o HTML para o usuário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, curtido o módulo de Node. A gente vai ver mais coisas ainda de Node quando a gente for fazer a integração com o banco de dados, que é o próximo módulo ali com o professor Gustavo, né? Vai ser incrível. E a gente vai fazer junto sim a integração com o banco de dados, vai persistir dados, né? Além de a criação da nossa API que a gente viu, né, nesse módulo aqui, a gente vai fazer também com o banco de dados, né, incluindo no banco, fazendo uma consulta. Então isso vai ser muito legal também para o desenvolvimento de vocês, beleza? Então vejo vocês aí na nossa próxima aula aí. Valeu, pessoal, até mais!